Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino. Se você trabalha com produto, tecnologia ou conhecimento, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso está acontecendo mesmo que ninguém esteja falando abertamente no mercado. A inteligência artificial já está influenciando o preço do seu trabalho. Não é uma previsão, não é um futuro distante, não é uma teoria, é uma negociação silenciosa, uma expectativa não declarada, é uma cobrança disfarçada de eficiência. E hoje eu quero te mostrar por que a inteligência artificial não está mudando só o jeito que você está trabalhando, mas ela está mudando o mercado. Quanto o mercado acha que o seu trabalho está valendo? Durante muito tempo, o valor do trabalho humano ele foi sustentado por uma lógica simples e confortável. Quem demorava mais para aprender algo difícil, quem acumulava mais anos de experiência e quem dominava processos complexos acabava sendo muito mais bem pago. O tempo funcionava como uma prova de valor. Se algo levava anos para ser aprendido e horas para ser executado, o preço parecia justificado. A inteligência artificial ela quebra essa lógica de forma silenciosa, mas de uma forma muito profunda. Ela não chega anunciando que vai reduzir salários ou desvalorizar carreiras. Ela simplesmente reduz o tempo necessário para executar tarefas que antes eram consideradas muito complexas. E quando o tempo deixa de ser escasso, o mercado, inevitavelmente, ele vai rever quanto está disposto a pagar no seu salário. Isso não significa que o conhecimento ele perdeu o valor, significa que o argumento do esforço histórico ele deixou de ser suficiente no mercado de trabalho hoje. O mercado hoje ele não está interessado em quanto tempo você levou para aprender algo, mas em qual impacto você gera agora e o que de valor você vai entregar com todas as ferramentas que você tem disponível hoje no mercado, inclusive a inteligência artificial. Quando uma tarefa que antes exigia 2 horas e agora passa a exigir 10 minutos com o apoio da inteligência artificial, o mercado ele não paga pela memória do esforço passado, ele paga pelo resultado entregue no presente. Isso gera um desconforto enorme, especialmente para profissionais que construíram uma carreira em cima de execução qualificada. A inteligência artificial, ela desloca o valor do trabalho do fazer para o decidir. E essa mudança no mercado de trabalho hoje, ela torna-se brutal. Hoje, grande parte da execução virou commodity, escrever textos, gerar análises iniciais, comparar dados, levantar hipóteses, criar rascunhos de soluções. Tudo isso pode ser feito de forma muito rápida com o apoio de modelos inteligentes e ferramentas que a gente tem inúmeras no mercado. O profissional deixa de ser cobrado por produzir tudo do zero e passa a ser cobrado por escolher bem o que faz sentido usar, descartar e ajustar. Nesse novo cenário, o erro humano pesa mais. Antes, errar podia ser explicado pela falta de informação, de tempo ou de recurso. Agora, quando a inteligência artificial está disponível, o erro passa a ser interpretado como uma falha de julgamento. A pergunta deixa de ser você teve condições e passa a ser por que você decidiu assim, mesmo com apoio e mesmo com uma ferramenta para poder te ajudar. E isso muda diretamente o preço do trabalho, porque o julgamento ruim, ele custa muito caro. Decisão mal tomada gera um impacto financeiro, técnico, humano e estratégico. O mercado começa a pagar mais caro por quem reduz risco e não por quem apenas executa tarefas. Outro ponto muito crítico, e que nem toda experiência é igualmente valorizada nesse contexto, existe uma experiência baseada em repetição. Fazer a mesma coisa muitas vezes até ficar muito bom. Essa experiência, por mais respeitável que seja, é mais facilmente absorvida hoje pela inteligência artificial e pelas ferramentas que a gente tem no mercado. Processos previsíveis, padrões consolidados e soluções recorrentes são exatamente o tipo de coisa que modelos aprendem muito mais rápido. E essas ferramentas, infelizmente, estão entregando isso para a gente, tirando o poder do profissional. Mas existe outro tipo de experiência
muito mais difícil de automatizar, a experiência contextual, aquele que envolve leitura de cenário, compreensão de impactos indiretos, sensibilidade ao timing, entendimento humano, político e muitas das vezes o organizacional. Saber quando não fazer algo, quando esperar, quando mudar de rota, quando dizer isso não vale o risco. Agora, esse tipo de experiência não aparece em prompt pronto. É exatamente ela que começa a definir quem mantém um valor alto no mercado e quem está por baixo no mercado. A inteligência artificial também escancara uma verdade incômoda. O mercado ele nunca pagou por esforço, apenas por resultados. O esforço parecia valorizado porque antes ele era inevitável para chegar ao resultado. Agora, quando o resultado ele pode ser alcançado com menos esforço humano, o discurso meritocrático perde essa sustentação. Se duas pessoas entregam o mesmo impacto, ninguém está disposto a pagar mais para aquela que sofreu mais para chegar lá. A inteligência artificial deixa isso muito explícito. Ela não se cansa, ela não reclama, ela não precisa de reconhecimento, ela apenas sai executando. O humano passa a ser valorizado não quanto ele se dedica, mas pelo quanto ele responde pelo que foi decidido. E aqui surge um fenômeno mais silencioso ainda. A inteligência artificial ela vira um argumento implícito de negociação. Poucas empresas dizem isso claramente, mas o efeito aparece em propostas mais baixas de mercado, em expectativas irreais de velocidade e em escopos maiores pelo mesmo valor. A mensagem é muito simples, mesmo que não seja verbalizada. Com as ferramentas disponíveis, espera-se mais por menos. Isso cria uma pressão constante sobre o preço do trabalho no mercado hoje. Não porque a inteligência artificial faça tudo melhor, mas porque ela muda a referência do que é considerado rápido, aceitável e caro. Nesse cenário, o mercado começa a se polarizar. De um lado, profissionais que se tornam operadores de ferramentas, pessoas que dependem totalmente de inteligência artificial para executar, mas não conseguem sustentar decisões, explicar escolhas ou assumir as consequências do seu trabalho. Esses profissionais tendem sim a ser facilmente substituíveis e principalmente pressionados por esse preço que o mercado está direcionando. No fim das contas, a inteligência artificial não está barateando o trabalho humano. Longe disso, ela está retirando o valor do trabalho de quem não pensa, não decide e não assume responsabilidade. Ela não substitui profissionais, ela expõe os profissionais. E a pergunta que fica não é se você usa a inteligência artificial. Isso, muito em breve, será o mínimo esperado. A pergunta real é: se a sua execução fosse automatizada amanhã, o que o seu trabalho ainda justificaria o preço que você cobra? Se essa resposta for clara, você está no caminho certo. Se for genérica, vaga ou baseada só em esforço, o mercado já começou a negociar, mesmo sem te avisar. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de deixar o seu like e compartilhar o conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo, pessoal.